Você sabe controlar suas emoções? Bom dia! Fica aqui conosco para você saber como controlar principalmente as grandes emoções. Já que estamos no capítulo 5 do Evangelho em nossa reflexão e estamos no item 21, nas instruções dos Espíritos, que fala sobre a perda de pessoas amadas. Mas fica aqui com a gente para você entender como controlar as suas emoções. E hoje, mais um dia, uma terça-feira radiante, 11 de fevereiro de 2025, faça com que a nossa oração nos guie, ilumine todos os nossos passos e que faça com que os nossos caminhos sejam melhor trilhados, renovando as nossas forças todos os dias, porque com a oração essas forças são renovadas, são fortalecidas. E que nós sejamos gratos pelos pequenos momentos, pelos pequenos instantes de felicidade, de convivência, de experiência com as pessoas que convivem conosco, que dividem a vida com a gente. Que nós estejamos sempre agradecidos ao Senhor Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, e a Maria, nossa mãe, por ter tido essa oportunidade de conviver com pessoas amadas. E que a nossa mente esteja sempre focado naquilo que realmente importa, que é a nossa transformação individual, a nossa evolução espiritual, é a nossa meta de nos tornarmos maiores e melhores. E vamos então para a nossa leitura no Evangelho de Jesus. Nós estamos então no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos nas instruções dos Espíritos, Perdas de pessoas amadas, no item 21 e na parte 2, porque nós dividimos o item 21 em 5 partes. Então vamos lá. Vamos ver o que Sanson, que foi um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, nos deixou como recado. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos, acima da terra, à terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. E nós estamos dando sequência para a aflição da perda de pessoas amadas. E nesse ponto, nesse item, fala das mortes das pessoas queridas. E essas perdas de pessoas amadas é um impacto muito grande de emoção, Todos nós temos um impacto muito grande de emoção.
E como controlar essa emoção? A emoção demais cega a pessoa e o leva para o desespero, né? A emoção exacerbada faz com que a pessoa fique desesperada. Então precisa conter, controlar essas emoções utilizando-se da razão. Olha, para controlar as emoções nós precisamos se utilizar da razão. O equilíbrio humano pode ser representado por uma balança com dois pratos. De um lado, a emoção, de outro lado, a razão, ok? Para que a gente entenda, né, que emoção demais com a morte de pessoas queridas, você tem que buscar, lançar mão da razão para ter equilíbrio. Senão você fica num estado desesperador. E é o que o texto propõe. Você buscar a razão para se equilibrar. E é necessário ver o lado espiritual, além da terra, para você compreender, né? Como colocar razão numa emoção tão forte que é a perda da pessoa amada. Então nós temos que compreender que onde nós vemos o mal, o bem também existe. Perder na terra é ganhar em espírito. A pessoa nasce, por exemplo, com uma doença grave, porque em outra existência ele foi usuário de drogas, né? Então ele está se livrando de um problema aqui e ganhando espiritualmente. O Senhor dos mundos, né, como está escrito aqui no texto, né, o Senhor dos mundos, né, está escrito aqui no texto, não é cruel, acredite. Ele não faria você perder, eu perder um ente querido, somente para que você ou eu sofra. Tem uma causa aí, tem que ter uma causa aí. Nós não entendemos, nós não conhecemos, é desconhecido para nós essa causa, mas que tem a sua necessidade dessa separação, desse rompimento, dessa dor, né? E o que o Senhor dos mundos, ele criou tudo, né? Ele criou os mundos, ele criou a natureza, ele criou os animais, ele criou as flores, ele criou os alimentos, ele criou as frutas, ele criou as pessoas e só erraria no desencarne, na morte das nossas pessoas amadas? Pensa nisso, ele não erraria somente com isso, somente nisso. Ele é uma inteligência superior, uma inteligência suprema. Como que ele poderia estar errando na morte dos nossos entes queridos? Seja nossa mãe, seja nosso pai, seja nosso filho, seja nosso irmão. São pessoas, seja nosso marido, nossa esposa, são pessoas que convivem conosco e que a separação pela morte física vai trazer dores, vai trazer sofrimentos. Então, algumas, a gente não pode achar que esse Deus faria tudo certo e só erraria no desencarne, na morte das pessoas que nós amamos. Então, levantamos algumas hipóteses, né? Por exemplo, por que tem a morte de uma mãe e deixa um filho sozinho, né? Porque esse filho era muito dependente, então ele tem que aprender a viver sozinho, a ter realmente a sua independência. O outro que abandonou alguém, agora então ele perde alguém que ele ama para sentir o abandono, né? Então ele abandonou alguém numa outra vida e agora ele perde alguém amado para sentir, né, que está abandonado. E para racionalizar a
as perdas dos entes que nós amamos, né? A gente tem que analisar da seguinte forma: Deus ama quem partiu? Com certeza. Deus ama quem ficou? Com certeza. Então tem algo muito importante aí para que os dois lados aprendam. Já que Deus permitiu que tenha esse sofrimento. Então, acredite, essa separação, esse desligamento, né, das pessoas que nós amamos e esse sofrimento imenso que nós sentimos, precisava. Deus não iria proporcionar uma dor, um sofrimento sem nenhuma utilidade. Afinal, Ele é o Senhor dos mundos, o Senhor de todos nós, e é um Pai que nos ama infinitamente. Tenha certeza que Deus nos ama além do que nós podemos imaginar. E agora eu convido você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a fazermos a nossa prece, a nossa oração. Nos entreguemos na emoção do momento e relatemos tudo aquilo que nós precisamos confidenciar a Deus Pai nosso Senhor, a nosso irmão mestre querido e a nossa mãe consoladora. Os bons espíritos também estão presentes, nos assistindo, nos orientando e nos acalentando, para que as nossas dores, os nossos sofrimentos sejam atenuados de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a misericórdia divina. Fala com o coração aberto, fale de uma forma clara, de uma forma humilde e com muita honestidade. Fale com o coração aberto, com a mente totalmente voltada para Deus, para Jesus e para Maria, nossa mãe. Fale, compartilhe, divida tudo aquilo que está te afligindo, está te atormentando, está lhe trazendo dores e sofrimentos. Eu espero que no final desse nosso encontro você se sinta melhor e se sinta acompanhados por esses seres superiores que estão conosco e que você tenha o seu dia, a sua tarde ou a sua noite melhorados. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, e a Maria, nossa mãe, por mais esta oportunidade. Agradecemos os bons espíritos por estarem nos orientando e estarmos sempre aqui contando com a presença de todos eles. Particularmente, agradeço a você que deixou um momento do seu dia, da sua tarde, da sua noite, para tornar esta parada especial, uma parada de oração, de reflexão e de meditação nas coisas do Senhor, nosso Pai. Obrigada pela sua presença. Compartilhe esta oração com as pessoas da sua casa, com as pessoas que dividem a vida com você, transformando esse momento no Evangelho no lar. Faça também o compartilhamento deste momento, desta oração, deste nosso encontro com as pessoas que você ama, com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas do seu trabalho. Pensar nos outros também é um bem que você está fazendo. Fica aqui o meu agradecimento por tudo, pela sua presença, pela sua atenção, e eu te espero amanhã, às 7h07, porque orar é a única maneira de você estar sempre bem.
Um forte abraço e um beijo do meu coração para o seu coração. Até amanhã.